Olá, irmãos! Hoje nós estamos começando mais uma série, uma nova temática aí de estudos bíblicos para a edificação da igreja, para a edificação sua. Nós vamos falar das ideias correntes no mundo que têm influenciado principalmente os cristãos e ver, buscar a partir da Escritura respostas bíblicas para enfrentarmos essas ideias de maneira bíblica, com uma cosmovisão bíblica, e assim podemos ser edificados e reorientados e fundamentados na palavra de Deus, na fé em Cristo Jesus, naquilo que Deus revelou para nós nas Sagradas Escrituras. Hoje nós vamos responder a pergunta: é possível conhecer a Deus? Será que é possível ter conhecimento daquilo que a gente não vê? Né? Aparentemente, essa pode ser uma questão que muitas pessoas se perguntam no mundo, e até mesmo às vezes os cristãos se perguntam, né? Eu não vejo Deus, como acreditar nesse Deus, né? Como saber que eu posso conhecê-los e relacionar com Ele? Então, vamos responder a essa pergunta a partir de Paulo em Romanos capítulo 1. Então, o que devemos, como cristãos, ter certeza? Duas coisas temos que ter certeza. Primeiro, que Deus existe. E segundo, que Deus não pode ser compreendido completamente. Né? Deus é um Deus incompreensível. Jó vai falar isso. Ele vai dizer: Deus é tão grande que não podemos compreender, não há como calcular os anos da sua existência. Está lá no livro de Jó, capítulo 36, versículo 26. Deus é grande que nós não podemos compreendê-lo. Né? Contudo, ao declarar isso, nós não estamos dizendo que é impossível conhecer a Deus ou que ele é totalmente desconhecido. Estamos apenas reforçando que ninguém pode compreender Deus completamente. No entanto, o Deus incompreensível se deu a conhecer. Ele não é o Deus desconhecido, ele é o Deus que se revela. Então, ainda que não tenhamos um conhecimento pleno e completo de Deus, afinal nós somos finitos, limitados e criaturas. E Deus é o Criador soberano, infinito, sábio. Né? Então, ele então se revela através das Sagradas Escrituras para nos mostrar quem ele é, qual é a sua obra, qual é a sua vontade. Então, Deus existe, tanto que ele se revelou ao homem. Romanos 1, Paulo vai nos dizer aí que o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, entre os homens, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então, Paulo está falando que desde a criação, Deus se revela, revela a sua natureza, o seu poder, a sua bondade, né? Na onde? Nas obras das suas mãos, nas obras criadas por Deus. Nós podemos saber que Deus existe, que Deus é possível conhecer Deus, porque ele se revela na consciência humana. O apóstolo Paulo diz que as pessoas sufocam, suprimem e rejeitam a verdade, versículo 2 desse capítulo 1. Você só pode suprimir algo que você tem. Isso significa que há certo grau de verdade e justiça embutido no coração humano. Então, no coração do homem existe uma verdade, uma lei moral, uma lei justa, em que ele conscientemente ele sabe que ele é guiado por ela. Muitos homens na sociedade sabem que é
proibido, que é errado matar, né? Ainda que não haja, ainda que haja uma lei e tudo mais, mas na consciência dele, ele sabe que ele não deve matar porque isso é errado, porque há uma lei divina dentro do seu coração, da sua consciência. Olha o que Romanos capítulo 2, 14 e 15 vai dizer. Até mesmo os gentios que não têm a lei escrita, como os judeus têm, quando obedecem a ela instintivamente, mostram que conhecem a lei, mesmo não a tendo. Demonstram que a lei está gravada em seu coração, pois sua consciência e seus pensamentos os acusam ou lhes dizem que estão agindo corretamente. Então, é o exemplo que eu dei. As pessoas se orientam por uma lei gravada dentro do seu coração, dentro da sua consciência, da sua alma, né? Então, esse exemplo, esse texto de Paulo, essas palavras de Paulo mostram, evidenciam essa verdade. Deus existe e Deus se revela na onde? Na consciência, a partir das suas leis gravadas na consciência, no coração do homem. Segundo, Deus existe e se revela na criação. É o texto que nós usamos na abertura desse estudo. Deus também se revela por meio das coisas criadas, versículo 20. Paulo diz que as pessoas são capazes de ver claramente aspectos das qualidades de Deus por meio da natureza. Todas as pessoas podem concluir que existe um ser superior, sábio, inteligente, por detrás de tudo o que existe. A realidade de Deus está impressa em nossa mente e na criação. Então, ainda que o homem possa não ter consciência do Deus verdadeiro, do Deus que se revela na Escritura, né, ele tem consciência e isso está gravado no seu coração e na criação de que existe um ser superior que criou todas as coisas, um ser sábio, inteligente, né? Então, perceba, irmãos, que ele pode por causa do pecado, suprimir a verdade, né? Esconder a verdade de um Deus verdadeiro, né? Mas ainda no seu coração existe essa consciência, essa ideia de um ser maior do que ele, um ser superior, né? E a criação vai revelar que esse ser superior é o Deus criador, o Deus da Escritura, e a Escritura vai deixar isso claro. Também o Salmo 19 diz: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. A criação anuncia que o Criador existe, que é possível saber que ele existe por causa da criação de Deus. Terceiro, Deus existe e se revela especialmente na Bíblia, na Escritura Sagrada. Deus se deu a conhecer de forma especial por intermédio da Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Nela temos um conhecimento muito mais profundo acerca do Senhor do Universo. A Bíblia ensina sobre o Deus que fala. Podemos ouvi-lo por intermédio das Sagradas Escrituras. A voz de Deus é soprada nas páginas da Bíblia. Deus existe. E é possível saber, é possível conhecer esse Deus não só por causa da nossa consciência, da lei gravada no nosso coração, não somente pela criação de Deus, ao observar, ao ver as maravilhas de um Deus sábio, inteligente, ao olhar para nós também como criaturas de Deus, mas também nós podemos conhecer e saber que Deus existe na Escritura Sagrada,
na sua palavra revelada a nós e escrita na Bíblia. É o que Paulo vai nos dizer em 2 Timóteo. Toda escritura é inspirada por Deus, veio de Deus, da parte de Deus. E 2 Pedro vai dizer: nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, ou seja, de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Então vejam, a Escritura Sagrada veio da parte de Deus. Deus moveu homens santos para escrever a sua palavra e revelar a nós a sua vontade. Então a Escritura vai afirmar que é possível conhecer esse Deus Criador, esse Deus que se revela principalmente na Escritura. Agora nós vamos falar das consequências daqueles que negam o conhecimento de Deus. Nós vimos que é possível conhecer a Deus a partir da consciência, a partir da criação, a partir da Escritura. Mas o que a Escritura nos dá de informação, de orientação, de verdades daqueles que negam o conhecimento de Deus? Primeiro, eles lutam contra a verdade, é o que Paulo vai dizer em Romanos 1, 21, 25 e 28. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram, nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas, e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira, uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil. Então veja o movimento do homem, a atitude, o seu coração, a sua mente, fazendo o quê? Sabe que Deus existe, mas troca a verdade desse Deus que deve ser adorado e servido por mentiras. E por isso eles lutam dia e noite contra a verdade de Deus sendo anunciada na sua consciência, na criação e na Escritura Sagrada. Os homens sabem algumas verdades sobre Deus, mas não permitem que essas verdades tenham influência sobre eles e orientem sua vida. Observe atentamente, as pessoas fazem mais do que desprezar a verdade. Elas sufocam ou suprimem a verdade e a trocam pela mentira. A maioria das pessoas quer um Deus, mas não o Deus ao qual elas devem submeter tudo o que têm e são. Então veja o movimento do coração humano, pecador e longe de Deus. Não é conhecer a Deus, mas é se afastar de Deus. E não é somente se afastar de Deus, mas trocar a verdade pela mentira e viver a partir dela e longe de Deus. O reconhecimento da existência de um Deus criador implica que você não pode viver do jeito que você quer, porque Deus existe. Você precisa abrir mão de sua autossuficiência para reorientar a sua vida e a partir da vontade dele. O ponto importante é perceber que essa rejeição de Deus é uma falsa autonomia. Ela é completamente enganosa. As pessoas acham que estão livres, que têm liberdade para fazerem o que bem entendem. Contudo, a Escritura vai mostrar que a verdadeira liberdade é seguir e o Deus verdadeiro ser orientado por Ele, porque Ele é o nosso Criador. Nós somos criaturas, nós não somos seres autônomos de Deus, livres de Deus, livres da sua vontade, não. Nós somos seres que devem viver a partir da palavra do nosso Criador. E, segundo,
aqueles que negam o conhecimento de Deus, eles são idólatras. Romanos vai dizer que, dizendo-se sábios, tornaram-se tolos, trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou, em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Todos nós criamos ídolos para tomar o lugar de Deus em nossa vida. Deus não foi simplesmente rejeitado pelo ser humano. Deus foi trocado por outros deuses. O ser humano é um ser religioso. Então perceba, irmãos, que essa é uma consequência do primeiro ponto que nós trabalhamos daqueles que negam o conhecimento de Deus. Eles lutam contra a verdade, eles vivem a partir de mentiras porque suprimem, escondem, sufocam a verdade de Deus em seu coração, e logo, por o homem ser um ser religioso, eles criam um outro Deus para servir, um outro Deus para se dobrar, para ser escravizado, né, pelas vontades desse Deus. O ser humano sempre será encontrado diante de um altar, seja do Deus verdadeiro ou de um falso Deus. A Bíblia trata o tema da idolatria de maneira muito mais profunda e sutil. Nós tendemos a relacionar ídolos com coisas que são proibidas ou notadamente más. No entanto, coisas que são boas, como trabalho, família, entretenimento, também podem se tornar ídolos. Idolatria emerge quando coisas essencialmente boas se tornam as coisas mais importantes da nossa vida e assumem qualquer uma das funções de Deus. A questão é que essas coisas, elas se tornam ídolos porque elas se tornaram coisas importantes, elas se tornaram as coisas mais importantes do que Deus. O homem tira Deus do centro da sua vida e coloca um ídolo. Coloca um filho, coloca o trabalho, coloca um cargo, coloca dinheiro, coloca reconhecimento, enfim. Aquilo que é o mais importante na vida dele é o Senhor Jesus, mas ele tira o Deus verdadeiro e coloca as coisas criadas, coloca pessoas, enfim. O homem quando ele nega o conhecimento de Deus, ele se torna um idólatra. Terceiro, o homem experimenta a ira de Deus. Romanos 1,18 vai dizer: a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Deus se ira contra o mal porque a impiedade e a injustiça desfiguram o mundo que ele criou e governa, e também porque Deus é santo, Deus é justo. Deus não somente é o Criador, mas ele evidencia também a partir da Escritura Sagrada que ele é um Deus que pune o pecado, a idolatria, aqueles que suprimem a verdade de Deus pela mentira. É o que Paulo vai dizer aqui no versículo 18. A manifestação da ira divina consiste em Deus permitir que as pessoas escolham maneiras de pensar e viver que são destrutivas e deixá-las à mercê das consequências de suas escolhas. Perceba, irmãos, que uma das manifestações da ira de Deus é deixar o homem entregue a si mesmo, entregue aos seus pensamentos, entregue aos seus desejos, para fazerem o que bem entende o seu coração. Então, por 3 vezes, Paulo diz: Deus os entregou às suas paixões e impurezas. A mais severa disciplina de Deus é deixar alguém satisfazer seus piores desejos. Quarto, aqueles que negam o conhecimento de Deus possuem um estilo de vida inapropriado. Romanos 1, 28 a 32 vai dizer: uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar.
deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofocas. Espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes. Inventam novas maneiras de pecar e desobedecem a seus pais. Não têm entendimento, quebram suas promessas, não mostram afeição nem misericórdia. Sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continuam a praticá-las. E o que é pior, incentivam outros também a fazê-lo. Perceba, irmãos, essa descrição de Deus em sua ira, entregando o homem aos seus pecados, aos seus desejos, à sua forma de pensar inútil e tola, né? Essa é a autonomia que o homem pensa viver. Na verdade, são escravos dos seus próprios pecados, dos seus próprios desejos, e cada dia que passa tendem, né, a afundar mais e mais no poço, na lama dos seus próprios pecados. Se a mente do ser humano é contaminada por uma falsa visão de mundo, que oferece um Deus falso, que faz falsas promessas e que promove uma vida falsificada, todas as dimensões da vida fatalmente serão afetadas. Então, aqueles que negam o conhecimento de Deus, que Deus existe, que devem se aproximar dele, que devem viver para ele, vão se afundar cada dia mais numa falsa esperança, numa vida de falsas promessas, numa vida falsificada, numa vida de pecado, e não de autonomia, mas de escravidão. Paulo fala também das relações sexuais que violam o padrão divino da criação. Assim, toda sexualidade que foge do padrão de Deus é um ato de rebelião contra o Criador. Paulo vai deixar claro em Romanos 1, a partir do versículo 18, essa questão também das relações sexuais, as relações homossexuais, e Paulo vai mostrar que esse não é o padrão de Deus desde a criação. E, como nós vimos aqui, isso reflete um ato de rebeldia contra o Criador. Mas há esperança. Nós vemos o homem entregue a si mesmo porque não quer conhecer a Deus, por querer viver uma vida de mentiras, de aparente autonomia. Contudo, há libertação, há esperança para o homem perdido e pecador. Paulo fala que o homem pecador trocou a glória de Deus, trocou a verdade de Deus, trocou o modo natural das suas relações íntimas por coisas e atitudes contrárias a Deus. Por isso, ele trocou o privilégio da sua comunhão pela justa manifestação da sua ira contra a humanidade. É o que nós vimos em Romanos 1, de 18 até o 32. Mas, felizmente, existe outra troca em Romanos. Romanos 5,11 diz que por intermédio de Jesus Cristo recebemos a reconciliação com Deus. Ou seja, a reconciliação acontece por meio de uma troca. Deus troca a sua ira por graça e misericórdia. Jesus trocou de lugar conosco. A ira que merecíamos, Jesus a recebeu em nosso lugar. Jesus troca de lugar com os pecadores. Jesus é o Deus homem, a expressão exata do ser de Deus e a palavra encarnada de Deus. Esse que é a imagem do Deus vivo que se encarnou, ele trocou de lugar com você e comigo. Ele recebeu a punição da desobediência minha e sua. E por ele ter recebido essa punição, ter morrido em nosso lugar,
nós recebemos perdão por causa de Jesus Cristo, por causa dessa troca que o próprio Deus fez por amor ao seu povo. Sim, é possível conhecer a Deus e a revelação plena de que Ele existe, criou todas as coisas e ama o seu povo. Tudo isso está registrado nas Escrituras Sagradas, na vida e obra sacrificial de Jesus Cristo. Agora devemos dispor nosso coração para viver em confiança, gratidão, adoração e humilhação diante daquele que nos criou e em Cristo nos salvou, pois para Ele é toda a glória eternamente. Deus existe e é possível conhecê-lo. O homem, para conhecer o verdadeiro Deus, precisa se voltar em fé na pessoa de Jesus Cristo, confiando na sua obra salvadora, de que Ele agora reina para todo sempre. E o nosso desejo deve ser de servir e de amar e de adorar a esse Deus. Semana que vem nós vamos continuar aí com essa temática das ideias que influenciam principalmente os cristãos e a resposta bíblica com o tema, com o estudo 2 chamado Não Creio em Deus. Que Deus vos abençoe no nome de Jesus.